Oi, gente, tudo bem com vocês? Vamos iniciar aqui mais uma aula com os alunos do quinto ano, nossa última aula em vídeo gravada na semana, né? Quinta e sexta-feira a gente vai estar se vendo aí de forma presencial nas nossas aulas de português e matemática. Então, para encerrar a nossa aula de ontem de ciências e iniciar a nossa de história hoje, vamos primeiro fazer a correção da atividade que eu enviei para vocês aí na página 538, falando sobre duas fases muito importantes na vida dos seres humanos, que é a infância, que é com todo o processo cognitivo e motor do ser vivo, né, do ser humano, das pessoas, acontece, e a adolescência, que é outro processo importantíssimo para esse grupo do ser vivo, porque tudo se centraliza na parte de preparar, né, os indivíduos para a reprodução humana, que é mais uma das características dos seres vivos. Então vamos aí para a nossa correção da atividade. Então no primeiro diz assim, ó, a puberdade é a fase na qual ocorrem mudanças físicas nos meninos e nas meninas. Então aí a gente sabe que a puberdade ela é dividida em três fases. A Pro até falou com vocês ontem, né? A pré-puberdade, a puberdade e a pós-puberdade. Então vamos fazer a correção referente a este conteúdo. Deixa a Pro abrir aqui na página dela e aí já facilito para vocês também. Que mudanças externas ocorrem no corpo das meninas? Então, quando as meninas chegam na fase da puberdade, quais as mudanças que elas vão adquirir no seu corpo? Então, vai ter o crescimento de pelos no corpo, crescimento das glândulas mamárias, quer dizer, elas vão criar seios, alongamento dos quadris e começam a menstruação e aumentam também a altura. Então, são mudanças físicas no corpo das meninas, preparando o indivíduo feminino para a reprodução. Letra B. Que mudanças físicas acontecem nos meninos? Então, nos meninos, acontece o crescimento de pelos no corpo, engrossamento da voz, aumento da altura, aumento da musculatura e a eliminação de esperma. Sexto, quais dessas mudanças estão acontecendo com vocês? Então, a resposta pessoal, né, dessas duas que a Pro já falou aí, meninos e meninas. Vocês já veem alguma dessas mudanças acontecendo no corpo de vocês? Então, é uma coisa pessoal, gente. Se eu vejo, sim, eu vejo isso e isso. Se eu não vejo, não tenho mudança nenhuma ainda. 2. As mudanças que ocorrem no corpo dos adolescentes os prepara para a vida sexual. Qual a finalidade da natureza ao programar essas mudanças? A natureza programa as mudanças para a reprodução. Então, as fases da vida dos seres vivos, elas são divididas em etapas. A infância se centraliza, né? Se especifica em desenvolvimento cognitivo, que é a aprendizagem intelectual, e desenvolvimento motor, que é o desenvolvimento das habilidades do corpo. A adolescência se foca na questão da reprodução humana. Então, a natureza programa essa fase da vida justamente pensando na questão da reprodução. 3. Com quantos anos uma criança passa da infância para a adolescência? Então, por volta dos 9 anos, né, eles começam a fazer essa transição da infância para a adolescência, porque a adolescência é dividida em 3 estágios. Qual é o papel dos hormônios para essa fase? Então, nesta fase, os hormônios provocam as mudanças físicas e comportamentais no indivíduo na adolescência. 5º, quais os cuidados necessários para a adolescência? Como uma fase de transição da infância para a vida adulta, há uma mudança no temperamento do adolescente, que às vezes está feliz e outras vezes triste. É preciso um diálogo com os pais e, em certos casos, ajuda a terapeuta. Também é preciso maior cuidado com a higiene do corpo. É como a Pro disse ontem com vocês, né? Essa fase é uma fase de muitas mudanças, tanto no nosso corpo como no nosso pensamento. Então, às vezes, batem aí na gente muitas dúvidas e a gente tem medo de chegar para os nossos pais, né? E
falar dessas dúvidas, mas precisamos encarar eles como pessoas que já passaram, né, por esse processo. Então é muito importante que levem para os pais de vocês essas dúvidas para que elas possam ser esclarecidas, para que eles possam ajudar nesse processo, porque muitos jovens, principalmente na adolescência, acabam entrando aí em processo de depressão porque eles não conseguem se entender. Uma hora você está muito eufórico, muito feliz, outra hora você está muito triste, né? Isso aí é natural dos hormônios e vocês precisam sempre de apoio. Então, o pai, a mãe de vocês, uma pessoa mais velha é um apoio para que vocês entendam todas essas modificações que estão acontecendo com vocês, tanto fisicamente como no comportamento de vocês também. Vamos colocar aí o sexto que diz assim: em que fase do desenvolvimento você está? Então, como você tem 3 fases aí, né? A pré-puberdade, a puberdade em si e a pós-puberdade. Vocês todos do 5º ano estão aí na pré-puberdade, porque vocês já passaram dos 9 anos, né? Então já estão iniciando aí o processo de mudança. Mesmo que vocês já não possam ver no corpinho de vocês essas mudanças, não se preocupe que elas vão acontecer justamente nesse processo, porque vocês já iniciaram, já adentraram uma das fases dessa adolescência. Então vamos colocar aí pré-puberdade ou pré-adolescência. Vamos colocar nossa data de hoje. Hoje vamos pegar nosso livro de história na página 334 e aí o nosso conteúdo de lá hoje é falando aí sobre mais uma civilização. Já estudamos aí sobre os egípcios, né? Já estudamos sobre a civilização da Mesopotâmia e agora vamos iniciar sobre o estudo da civilização romana. Mas por que a gente estuda sobre isso? Essas civilizações, elas tiveram papéis fundamentais para o desenvolvimento da sociedade como um todo, porque trazem para a gente aí experiências que são utilizadas até hoje na sociedade. A gente viu, né, nas nossas aulas passadas sobre a Grécia, que a democracia começou lá. O nosso sistema de governo, hoje utilizado por nós e muitos outros países, teve lá seu início, claro que de forma bem diferenciada daqui a hoje, lá na Grécia. Então é muito importante que a gente conheça e estude sobre o desenvolvimento dessas civilizações que contribuíram muito para que o mundo é hoje. O que o mundo é hoje tem aí a participação efetiva delas. Então vamos aí dar nossa leve pincelada, porque é a introdução, a gente vai estudar ao longo das aulas de história muita coisa sobre a civilização romana agora. Roma, a atual capital da Itália, é o centro de onde surgiu um dos mais extensos impérios constituídos durante a Antiguidade. Fixado na porção central da Península Itálica, esta cidade foi criada no século 8 a.C. e contou com diferentes influências culturais e étnicas. Então, hoje a gente tem Roma como a capital, né? Hoje Roma tem como capital, ela é capital da Itália. E ela foi uma das civilizações criada aí no século 8 a.C., na parte religiosa de quem acredita aí no cristianismo. Roma é muito citado na Bíblia, né? Aconteceu lá eventos importantíssimos para os cristãos que aconteceram justamente aí nesse império, no Império Romano. Cristo, Jesus, ele teve contato direto justamente aí com esse império. Mas antes, né, antes de falarmos sobre essa civilização, precisamos saber que a civilização romana teve diversos povos que contribuíram para a sua origem. Entre esses, a gente pode destacar os etruscos, umbrios, latinos, sabinos, sanitas e gregos. Então, antes de formar a civilização romana, a gente teve aí a participação de outras civilizações que contribuíram, né? Os romanos, a partir de uma pequena aldeia próxima a desembocar
desembocadura do rio Tibre, na região de Lácio, na Península Itálica, formaram o império mais poderoso que a humanidade já conheceu. Como os romanos conseguiram formar tão vasto império, como eles viviam, como eram governados, como houve a dominação desse povo, é tudo isso que a gente vai estudar ao longo das nossas aulas de história. O que a gente já sabe de antemão? Que houve aí para a formação do império a contribuição de diversos povos e que esse Império Romano foi considerado um dos maiores, um dos mais poderosos impérios da humanidade. Antes da criação da cidade de Roma, os etruscos se destacavam como uma das principais civilizações da porção central da Península Itálica. Os territórios etruscos alcançavam porções no Lácio e da Campanha. Cerca de 12 centros urbanos eram ali distribuídos, estabelecendo uma economia bastante estruturada em razão das intensas atividades comerciais. Esse desenvolvimento se deu também em virtude das boas relações firmadas com os fenícios, fixados na porção norte do continente africano. A criação de Roma é conhecidamente marcada pela lenda envolvendo os irmãos Rômulo e Remo. Segundo a história descrita na obra de Enéidas, do poeta Virgílio, o povo romano é descendente do herói troiano Enéas. Sua fuga para a Península Itálica se deu em função da destruição da cidade de Troia, invadida pelos gregos em 1400 a.C. Pesquisas históricas estabelecem que a região de Lácio era habitada por povos de pastores que se defenderam de possíveis invasões e se estabeleceram nas colinas próximas ao rio Tibre. Sentindo-se ameaçado pelos etruscos e gregos, os latinos se uniram sob a liderança de uma das aldeias, que era Roma. Roma foi dominando todos os povos da península e unificando a Itália sobre o seu poder. A partir daí, os romanos expandiram-se para fora da península. Então, fora a questão da lenda, a formação de Roma teve outra função, né? Ela foi justamente formada a partir da ameaça que eles sentiam dos etruscos e gregos, e eles se juntaram ali, os latinos se juntaram sob a liderança de Roma, que foi conquistando os povos dessa península e foi unificando a cidade da Itália. Mas como essa sociedade era formada, né? A sociedade romana, nesse período, era formada pelas seguintes camadas. Então, tinha 3 camadas para formar essa sociedade. Os primeiros eram os patrícios, que eram aristocratas ou grandes proprietários de terra, os únicos que podiam ocupar cargos políticos, religiosos e militares. Depois a gente tinha os plebeus, que eram homens livres, mas considerados estrangeiros, não tinham direitos políticos, eram pequenos agricultores, pastores, comerciantes e artesãos. A outra camada era formada pelos escravos, que era um número bem reduzido, e esses escravos eram originários de povos conquistados. Então eles iam para as guerras, venciam, conquistavam territórios e trazia ali como espólio de guerra essas pessoas que eles utilizavam para ser escravos na Roma. A economia romana foi marcada por 2 atividades principais, a agricultura e o comércio. No Império Romano havia uma certa estabilidade econômica e, portanto, conseguiam manter uma única moeda corrente. As tarifas alfandegárias eram baixas e as estradas e os portos eram protegidos.
Mas para conquistar essa estabilidade econômica, os romanos passaram por processo de conquistas e expansão, principalmente ao longo dos períodos republicanos. Então, gente, a gente teve aí somente uma pequena introdução sobre essa questão da civilização romana, né? Ao longo das nossas outras aulas, a gente vai destrinchar de forma mais efetiva sobre cada ponto dessa civilização tão importante. Nesse primeiro momento, a gente já sabe que eles tinham aí, né, uma economia bem desenvolvida, eles tinham aí a questão de cobrar taxas, eles tinham uma divisão de uma sociedade em 3 camadas, e que tem aí uma parte, digamos, lendária na construção de Roma, que utiliza aí a parte da questão do herói, mas que tem a parte verdadeiramente tradicional, que fala aí como Roma foi realmente formada. Então, todo esse processo de como eles foram conquistados, o que houve com eles, como eles viviam, como era o território deles, a gente vai estudando ao longo das nossas aulas de história. Para introduzir hoje, vamos fazer aí a nossa atividade que está na página 335 do livro de vocês. Então, até amanhã, aguardo vocês nas nossas aulas.